Então, fala galerinha do quinto ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Bom dia a todos! Vamos começar? É o seguinte, o nome da nossa videoaula, o nome da nossa videoaula não, o nome do assunto da nossa aula de hoje é esse aqui, ó, tipos de cidades no Brasil. Então, vamos começar a leitura. Quem quiser me acompanhar, pode pegar o módulo e colocar na página 12, tá bom? No Brasil, há cidades pequenas, médias e grandes. A gente já viu isso, foi um assunto de aulas anteriores. A gente falou cidade pequena, quando uma cidade é considerada média, quando a cidade é considerada de grande porte. A gente já falou isso. E no Brasil tem cidade de todo tipo: cidade pequena, cidade média e cidade grande. Todas estão em constante transformação e cada uma delas tem sua própria história. A grande maioria das cidades é pequena, comentamos isso. Dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 40 têm mais de meio milhão de habitantes e mais de 5.000 têm menos de 100 mil habitantes, o que comprova que a maioria das cidades é de pequeno porte. Mesmo entre as cidades maiores, podemos encontrar diferentes características. Algumas são mais turísticas, outras mais industriais. A gente falou do potencial econômico das cidades. Existe cidade industrial, existe cidade turística, cidade portuária, né? Cidade religiosa. Então a gente falou isso. Então tem diferentes características entre as cidades. Há aquelas isoladas de outras cidades grandes e também tem cidades que se localizam em regiões de grande densidade demográfica, local que tem muita gente para pouco espaço, né? Portanto, são cidades perto de muitas outras grandes cidades. Então, gente, vamos continuar aqui. Dependendo da combinação entre essas características, cada cidade pode receber uma classificação diferente. Então, se a cidade é de grande porte, se a cidade exerce influência em outras cidades, se a cidade tem um potencial econômico relacionado ao turismo, etc., ela vai ser classificada de uma maneira, né? Se a cidade é de pequeno porte, se a cidade é industrial, se a cidade é isso, ela vai ser classificada de outra maneira. Então, dependendo dessas características que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, a cidade vai receber uma classificação. Além das grandes cidades, que a gente classifica como metrópole, né? Que a gente viu na aula passada, que são metrópoles, tem cidades também que recebem o nome de centros regionais e centros subregionais, entre outras possibilidades. A gente vai estar falando hoje mais de metrópole, centro regional e cidade que é centro subregional. Observe no mapa agora, a seguir, da página 12, né, onde se localizam as metrópoles e as capitais regionais. Se vocês verem aqui nesse mapa, a gente falou na aula passada das metrópoles, né? Nós temos 12 metrópoles, esse mapa aqui da página 12 da rede urbana, nós temos 12 metrópoles. Metrópole está representado por esse símbolo aqui, que é um pentágono amarelo. Quais são as 12 metrópoles? Ó, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Essas são as 12 metrópoles brasileiras. Agora, tem algumas cidades que são chamadas de centro regional também, que são essas aqui que estão marcadas com o losango vermelho. Nós vamos aprender o que é uma cidade que é considerada centro regional. Isso está na próxima página, na página 13. Vamos lá para a página 13 para vocês acompanharem. O que é que tem na página 13? Tem falando novamente de metrópole, que foi um assunto que a gente já bateu, já falou bastante. O que são metrópoles? Metrópoles são grandes cidades onde se praticam diferentes atividades econômicas. Há grande concentração de fábricas, indústrias, lojas em shoppings ou lojas nos calçadões, com centros comerciais. Então, as metrópoles ofertam serviços médicos, educação e de lazer com qualidade, né? Por conta disso, as metrópoles exercem influência e atração sobre as cidades em seu entorno e muitas vezes, né, até sobre aquelas mais distantes. Então, esse assunto de metrópoles a gente já falou na aula anterior, na aula passada, né?
que é aquela grande cidade que está exercendo uma influência em outras cidades, não é? Que tem as melhores universidades, os melhores hospitais da região. Então, isso é considerado metrópole. Nós estamos vendo aqui a imagem, né, de uma das metrópoles brasileiras, que são 12. Nós estamos vendo a imagem de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Tá bom? Vamos dar continuidade. Uma cidade também pode ser classificada como centro regional. O que são os centros regionais? Centros regionais são cidades que não são tão grandes e não são tão influentes como as metrópoles, mas elas concentram diversos tipos de atividades econômicas e oferecem certa variedade de serviços e produtos. Então, é isso, não é tão grande quanto as metrópoles, mas ela tem uma concentração de alguma atividade econômica. Os centros regionais, as cidades que são classificadas como centros regionais, também são capazes de atrair pessoas de cidades menores que estão ao seu entorno, em busca de oportunidade de trabalho, de serviço de saúde, serviço educacional, ou até mesmo de maior oferta de mercadorias. Por exemplo, aqui nós temos Salvador, que é uma metrópole, mas Feira de Santana, que é uma cidade que está é, que é que está a poucos quilômetros de Salvador, né? A cidade de Feira de Santana é considerada uma metrópole? Não. Feira de Santana é um centro regional, é uma cidade importante no estado da Bahia, né? Mas não é tão grande quanto a metrópole considerada que é Salvador. Entenderam? Então, essa é a definição dos centros regionais. Agora, uma cidade pode ser classificada também como subcentros regionais, que são cidades menores que os centros regionais, né? A metrópole é a cidade bem grande, centro regional é menor do que metrópole e subcentro regional é menor do que a centro regional. Estão entendendo aí? São cidades menores que os centros regionais, mas não chegam a ser pequenas. Não é aquela cidade pequena, né? Por que não é uma cidade pequena? Porque as cidades que são subcentros regionais apresentam certa diversidade de atividades econômicas e comerciais. Vamos ver o exemplo. Aqui nós temos o exemplo da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Aqui tem uma praça no centro de Anápolis. Anápolis é um subcentro regional próximo à capital do país, que é Brasília. Essa foto foi tirada em 2015. Então, gente, recapitulando, nós temos as cidades que podem ser classificadas em metrópoles, centros regionais ou subcentros regionais. Tá bom aí? E tudo isso está na página 12 e 13. Agora é com vocês. Eu vou pedir para que vocês façam atividade desse módulo, né, da página 14. Olha o que está pedindo aqui, ó. Primeiro, analise o mapa da página 12 e preencha o quadro a seguir de acordo com o que se pede. Quais são as metrópoles da região norte? Aí você coloca aqui. Quais são as cidades que são centro regional, que estão na região norte? Vocês colocam aqui e coloquem outra cidade da região norte aqui. Ó, tem um asterisco aqui, ó, porque vocês vão precisar pesquisar na internet se vocês não souberem uma cidade ou uma outra cidade dessa região. Tudo bem? Metrópole e centro regional tem no mapa da página 12. Mas outra cidade da região, se vocês não souberem, vocês vão ter que pesquisar na internet. Vamos fazer para todas as regiões do Brasil, tá certo? Nordeste, Sudeste, Sul, Norte, Centro-Oeste, vamos para fazer para tudo. Façam a página 14, tá bom? Além da página 14, eu vou também querer que vocês façam atividade impressa de número 4 de geografia, tá certo? Então, nós temos essas duas atividades, página 14 e atividade impressa de número 4. Antes da gente encerrar nossa aula, vamos fazer a autocorreção da página, deixa eu ver, que eu deixei na aula passada. Qual foi o dever? Página 9. Vamos lá para a página 9. Todo mundo na página 9.
coloca AC de autocorreção e a data de hoje na página 9, tá bom? Colocar aí em cima. E aí está dizendo assim, primeiro, observe a ilustração a seguir e depois responda as questões. Nós temos aqui a imagem de uma cidade antes, duas cidades, na verdade, antes, e uma cidade aqui, parece que juntou essas duas cidades depois, né? Qual processo está sendo representado? Descreva-o com suas palavras. Esse processo aqui do antes, que tinha duas cidades, e depois, que está parecendo ter só uma, é o processo de conurbação. Quem botou esse processo acertou, né? Esse processo ele pode ser descrito como o encontro de duas ou mais áreas urbanas, tá bom? Corrijam aí para ver se vocês estão acertando. Letra B. Qual das duas cidades exerce mais influência sobre a outra? Como você chegou a essa conclusão? São duas perguntas. Então, quem respondeu que a cidade da esquerda exerce mais influência do que a outra, acertou. Porque a cidade da esquerda, gente, é uma cidade maior. Se vocês observarem, a cidade da esquerda é uma cidade maior do que a cidade da direita. Se ela é maior, ela tem mais atividades econômicas, então ela exerce uma influência maior. Tudo bem? Então, a resposta, a cidade da esquerda exerce uma influência maior porque é uma cidade maior, né? Portanto, com mais atividades econômicas, tá certo? Vão corrigindo. Letra C. Você conhece alguma cidade que seja conurbada com a cidade vizinha? Quais são essas cidades? Então, aqui é uma resposta pessoal, mas quem colocou não vai apagar aí e colocar sim. Sabe por quê? Vocês conhecem sim. Eu falei na aula anterior, na aula passada, que eu falei de processo de conurbação. Então, nem adianta colocar não. Quem não viu a aula anterior, vai ver a aula anterior para colocar quais cidades são conurbadas. Eu falei várias, tá certo? Então, vocês já sabem, vocês já sabem. Não é que vocês não sabem mais. Então, não é porque agora ele está perguntando se sim ou se não, que agora você vai colocar não. Vocês sabem sim, que eu falei na aula anterior. Tá bom? Vamos agora para a página 10, fazer a correção da página 10. Agora, responda as questões relacionadas ao texto da seção Saiba Mais, que está na página 8. Letra A. De acordo com a ONU, o crescimento populacional em escala mundial ocorrerá de maneira homogênea entre os países ou estará concentrado em poucos deles? Quem colocou que a maior parte desse crescimento vai estar concentrado em poucos deles, em poucos países, acertou. A ONU falou isso e estava lá na seção Saiba Mais. Letra B. Quais são os três países que juntos concentrarão 35% da população mundial entre 2018 e 2050? Quem respondeu que esses três países são Índia, Nigéria e China, acertou. Tá bom? Letra C. Quantas megacidades existirão no mundo até 2030, de acordo com os estudos da ONU? Então, tá tudo lá, gente, naquela seção Saiba Mais. A ONU afirmou que 43 megacidades existirão, né, no mundo até 2030. Vejam se vocês estão acertando, vão corrigindo. Letra D. Qual cidade brasileira está entre as megacidades? É São Paulo, não é isso? A gente falou também na aula passada. Vamos lá. Letra E. Atualmente, qual é a maior cidade do mundo? A gente viu na aula passada que a maior cidade do mundo é Tóquio, atualmente, né? A projeção indica que essa cidade continuará nessa mesma posição no ranking até 2028? Nananina, não. A gente falou na sessão Saiba Mais, não é isso? Tóquio atualmente é a maior cidade do mundo, mas o estudo da ONU indica que Nova Delhi deverá assumir a primeira posição no ranking até 2028. Vai deixar de ser Tóquio para ser Nova Delhi. Tudo bem? E para a gente terminar, para a gente encerrar, em sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de viver em uma mega cidade global? Aí a opinião de vocês é a resposta pessoal. Vocês vão colocar quais são as desvantagens de se viver em uma mega cidade global, quais são as vantagens de se viver numa mega cidade global. Tá certo? Então, gente, nossa aula está chegando ao fim. Foi isso. Geografia agora só na semana que vem. Então, bom final de semana a todos.
Desejo a todos um bom final de semana. E lembrando, atividade do módulo de Geografia, página 14, e atividade impressa de número 4. Fica essas duas atividades para vocês. Respondam logo hoje, para não esquecerem que semana que vem, quando a gente vê a nossa nova aula novamente, a gente corrige. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, quinto ano.